Olá, leitores! O vídeo de hoje é Perguntas e Respostas, parte 2. Eu fiz uma publicação na página Livros e Post-it do Facebook no dia 20 de fevereiro, certo? No dia 20 de fevereiro. Eu respondi as perguntas do Instagram, mas do Face eu não postei. Então estou aqui, né, depois de 2, 3 meses, enfim, para responder as perguntas de vocês. Então vamos lá. A Marina Patrício pergunta o seguinte: como você ficou sabendo a respeito do Kindle? Alguém indicou? Como foi que adquiriu? Agora está fazendo faculdade de História, está usando o aparelho para estudar? Se sim, o que me diz dele como material para auxiliar nos estudos? O que você gosta e o que você não gosta nele? Então, cadê meu Kindle? Está aqui o meu Kindle. Esse daqui não é o Paperwhite, ele é o simples, o Kindle simples. Então, a única coisa que eu não gosto no Kindle é porque ele não tem iluminação. Então, à noite, se eu estou na cama e quero ler um pouco, eu tenho que ligar o abajur. Não tem como você ler se o abajur não estiver ligado. Então, né, eu sou casada, então às vezes meu marido quer dormir, então tem que ficar com o abajur ligado, então acaba atrapalhando ele. Então isso é muito chato. Se fosse o Paperwhite, eu não teria esse problema porque ele tem iluminação. Então esse é o único ponto negativo do Kindle. No restante, ele não tem diferença nenhuma em relação ao Paperwhite, nenhuma. E como material de estudo, né, assim como eu faço graduação em História, para quem não sabe, eu utilizo sim muito o Kindle para fazer os meus estudos. Eu também tenho aquele programa do Kindle Unlimited, que você paga mensalmente R$19,90 e você tem acesso a milhares de livros, inclusive livros técnicos, então isso me ajuda muito. Porque às vezes tem a biblioteca da faculdade, mas é aquilo, né, gente? O professor fala, vocês precisam ler livro X. Vai a faculdade inteira atrás do livro e quando você chega na biblioteca, cadê? Não tem. E às vezes você não tem muito tempo para esperar 7 dias, porque é o tempo que eles dão. E, gente, ler um livro de história em 7 dias não dá. Literalmente não dá, eu preciso de um tempo maior. Então o Kindle Unlimited, ele acaba me ajudando muito nesse sentido, porque ele funciona como uma biblioteca. Você pode pegar até 10 livros, e aí se você quiser o 11º, você tem que devolver um. E esses livros, eles não são seus, eles são emprestados, mas você tem uma quantidade, né, gigantesca, não só de livros técnicos, mas de fantasia, ficção científica, romance, enfim, o livro que você quiser. E também tem a opção do PDF, então tem muito PDF que o professor também encaminha, que eu acabo colocando aqui no Kindle para facilitar a minha vida. E eu fiquei sabendo do Kindle através da Amazon mesmo, né? Logo quando eu comecei, antes eu comprava livros no Submarino, e quando a Amazon chegou no Brasil, eu fui para a Amazon, até mesmo em questões de valores, né? É muito mais em conta, pelo menos acho que até hoje, é muito mais em conta do que o Submarino. E foi lá que eu vi o Kindle. Só que eu tinha um certo preconceito, gente, com o Kindle, né? Eu sempre gostei de livro físico. Então eu não tinha interesse nenhum em livro, em e-book. Não tinha interesse nenhum. E nessa época, foi até antes de começar a faculdade, eu comecei a perceber que tinha certos livros que eu tinha interesse em comprá-los, mas sabe aqueles livros que assim, você sabe que você vai comprar, você leu, você até gostou da história, mas são livros que você não vai querer reler na sua vida, sabe? São livros que ou eu vou trocar em sebo depois, ou eu vou presentear alguém, ou vou fazer alguma doação para a biblioteca, como eu sempre faço. Então eu falei, por que não optar em comprar o e-book, né? Ou pegar emprestado no Kindle Unlimited? Porque são livros que vão ficar na minha estante depois. Eu prefiro comprar, né, o livro físico quando é um clássico, um livro que eu sei que eu vou gostar muito, né? Eu tenho hoje certos critérios. Eu vou gravar um vídeo específico mostrando para vocês a diferença do Kindle para o iPad Mini 2, que é o que eu tenho. Quando eu decidi ler em e-book, eu baixei o aplicativo do Kindle no meu celular e no iPad. Então, era mais através do iPad que eu realizava as leituras. E assim, eu não tenho muito o que falar do iPad nesse sentido. A questão é a tela, é a iluminação. Às vezes a iluminação não é adequada para você fazer uma leitura e a tela não é adequada. E é pesado, né? O Kindle, eu vou gravar esse vídeo mostrando para vocês
as diferenças. Se eu já postei esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui abaixo. Se eu não postei, eu não tenho o link aqui, ok? Então, quando foi em novembro do ano passado, em novembro de 2017, o meu marido me presenteou com esse Kindle aqui. Ele é o Kindle Simples, então eu ganhei de presente e, gente, nunca mais eu utilizei o iPad. Na verdade, o meu iPad, ele tá paradinho, ele está até sem bateria, porque eu não utilizo mais. E eu amo, gente, amo. Então, quando eu tô a fim de ler um livro que, não sei se o livro é legal, aquela coisa, eu compro tudo em e-book, todos em e-book. Eu só compro livro físico se é aquele livro clássico, que eu sei que eu quero muito, que eu vou gostar, enfim, eu tenho certos critérios. A N Gomes perguntou: você pretende trazer impressões de leitura de livros de história para o canal? Sobre livros da minha graduação? Não, por enquanto não, mas eu pretendo falar um pouquinho sobre o curso, né? Por que eu decidi fazer graduação em História, e também as matérias que eu estou estudando. Eu estou pensando em criar alguns conteúdos referentes às matérias aqui para o canal. Então, até se vocês se interessarem, por favor, deixar aqui nos comentários. Mas eu estou pensando em criar um conteúdo, sim, para minha graduação de História aqui no canal. E a pergunta número 2. Como está o andamento dos livros que você está escrevendo? Pretende interromper o processo de escrita agora que deu início à faculdade? Eu escrevi um livro de poesias chamado Poesias de Sanatório. Ele é o primeiro volume de uma série chamada Caverna Interior. Vou deixar a capinha aqui para vocês. E esse livro vocês encontram ele em e-book na Amazon ou o livro físico no Clube dos Autores. Os links estão aqui abaixo. O segundo livro da Caverna Interior, né, esse segundo livro de poesias, ele está em andamento, mas sim, eu tive que parar com a escrita por conta da faculdade. Eu estou tentando ainda me organizar nesse sentido e eu tenho mais 3 ou 4, tenho 4 livros em andamento. Eu tenho livro de terror, eu tenho romance e eles ainda estão em andamento. Então, assim, eu não estou conseguindo focar muito na escrita no momento, mas é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu estou numa fase assim, revendo algumas coisas. Estou realmente revendo algumas coisas na minha vida em relação a tempo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito produtiva. Eu sou uma pessoa muito produtiva. Só que quando só que eu acabo me sobrecarregando na maioria das vezes e eu não consigo dar conta de tudo. Então eu tenho esse problema na minha vida, eu tenho muito. Aí eu acabo me sobrecarregando e não termino absolutamente nada, né? Então eu tenho que me focar em coisas que eu mais gosto, em coisas que eu realmente quero me dedicar, que eu gosto mais. Então eu tenho que colocar na balança algumas coisas. E eu estou nessa fase, gente. Estou realmente nessa fase. E a faculdade acabou, assim, prejudicando, entre aspas, a questão da escrita, assim. Porque esse ano eu tinha... Porque a questão da faculdade, gente, foi muito assim, do nada. Até em janeiro eu não estava pensando em fazer faculdade. E eu faço, gente, faculdade online. Porque eu sou mãe, minha filha é pequena, eu não tenho como sair de casa para ir para a universidade. Então eu tô fazendo online. E exige, assim, muito. Porque é diferente, né? Você tem que se virar nos 30 na maior parte do tempo. Você tem que ter uma disciplina muito grande para deixar as matérias em dia, porque tem prazos, né? Não é porque é em casa que é a qualquer momento, você tem prazos para cada matéria. Eu tenho resumos para serem entregues, eu tenho leituras, eu tenho atividades, eu tenho muita coisa. Então, eu tenho que ter uma certa disciplina para os estudos e a escrita acabou ficando bem de lado nesse sentido, mas estou me organizando, tentando pelo menos. Amanda de Oliveira pergunta se eu tenho vontade de escrever outros livros e se sim, se já tenho meio que a história em mente. Eu tenho 4 livros, tirando os livros de poesia, que as poesias na verdade elas já estão prontas. A única coisa que eu faço é mudar o texto, né, mudar algumas coisas, mas eu tenho 4 livros em andamento. Como eu disse, eu tenho 2, um é de mistério, suspense, um é de terror e os outros 2 são romances. Então assim, eu tenho já a história em mente, mas eu não tenho... eu tenho a história em mente, mas eu não tenho um final ainda assim certinho. Então eu estou, né, nesse processo. A Amanda pergunta se eu tenho alguma mania ou algo que sempre faço na hora da leitura. Eu não tenho, acho que uma mania. Eu tenho o costume de colocar post-it nos livros, de marcar frases, mas uma mania não tenho, não. Acho que não.
ou eu tenho e nunca percebi. O Daniel Alcântara tá perguntando como que eu faço para ler mais e qual o gênero literário que eu mais gosto. Um abraço. Sobre essa questão de como eu faço para ler mais, eu gravei um vídeo específico falando sobre isso. Qual que é o nome do vídeo? Eu acho que é Tempo para Ler, alguma coisa nesse sentido. Eu vou deixar linkado aqui abaixo. E meu gênero literário preferido, então, é mais fácil falar qual gênero eu não gosto. Eu descobri recentemente que eu não sou muito fã de ficção científica, mas tem alguns livros, como Star Wars e Planeta dos Macacos, que são ficção científica e eu amo. Então, assim, eu não vou dizer que eu nunca irei ler esses livros, né, desse gênero, porque talvez um livro ou outro, né, de repente eu fique ali apaixonada, mas não é um gênero, apesar de ser uma compradora, eu compro livros de ficção científica, apesar de ser uma compradora, eu não consigo ler, assim, eu tenho uma certa dificuldade, não é algo que me atrai muito, é uma coisa muito particular, não sei dizer porquê. A Bruna Franco pergunta se eu tento passar para minha filha o amor pelos livros e como que eu faço isso. Eu acho o seguinte, se você quer que seu filho seja um leitor, você, pai, você, mãe, também precisa, vocês também precisam ser leitores. Então, a minha filha, desde bebezinha, eu sempre tive o hábito da leitura. Então, ela cresceu, ela vai fazer 6 anos agora, então ela cresceu vendo a mãe, vendo o pai, que é muito apaixonado por quadrinhos. Então, ela cresceu vendo o pai e a mãe com o livro na mão. Então, ela já tem a parte ali na estante dela, só com os livrinhos dela. Ela tem uma parte no quarto dela, só com os livrinhos, que um dia eu posso até filmar, fazer uma bookshelf tour dos livros dela. E do meu também, né, porque eu nunca fiz, enfim. E eu sempre leio pra ela desde muito pequena, desde muito bebezinha. Quando ela tinha já, a partir de 1 ano, eu já comecei a ler histórias pra ela. E musiquinha pra dormir, porque ela gosta de musiquinha até hoje. Então, eu sempre li pra ela, eu deixo ela pegar os meus livros na estante. Ensinei ela como pegar um livro, que não pode riscar, que não pode rasgar, ensinei como ela manusear um livro, então ela pode pegar qualquer livro meu da estante. Claro que já aconteceu alguns acidentes, ela já rasgou o livro meu, já riscou, mas eu nunca briguei com ela justamente para não traumatizá-la, ou nunca falei para ela assim, e também nunca falei, olha, não mexa nos meus livros. Porque eu acho que isso não é legal. Se você quer incentivar o seu filho a ler, você também não tem que tomar esse tipo de atitude. Você tem que ensinar. O seu filho, ele será um leitor se você, pai, se você, mãe, também tem o hábito da leitura. Ao contrário, é bem difícil. Apesar que eu sou uma exceção, como eu já disse, meu pai e minha mãe não suportam livros, e isso é uma coisa que eu tenho desde pequena, eu sempre gostei, mas eu não tive influência dos meus pais, eles nunca compraram um livro pra mim, enfim. A Vanessa Sibel, beijo, Vanessa. Ela tá perguntando quais os livros que eu acho que todo mundo deveria ler e qual livro que mais me marcou. Nossa, vamos lá, um livro que todo mundo deveria ler. Olha, eu acho que todo mundo deveria experimentar todo tipo de gênero, desde livros religiosos a livros de autoajuda, aos clássicos, aos livros de entretenimento, livros de fantasia, livros de ficção científica. Acho que você tem que experimentar, você tem que ler todos. Eu tenho 3 livros favoritos e eu acho que todo mundo também deveria ler esses livros. O primeiro é O Senhor dos Anéis / Hobbit, do Tolkien. São livros de fantasia que são incríveis. Segundo, Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Eu sou apaixonada por essa obra. E terceiro, a peça trágica do Shakespeare, Macbeth. Essa peça, gente, ela é incrível, ela é maravilhosa. E em breve vai ter um vídeo específico aqui dissecando essa peça, porque eu tenho muita coisa para falar sobre ela. A Marina Patrício pergunta se eu tenho um cantinho especial para as leituras, ou se eu leio em qualquer lugar. Eu leio em qualquer lugar. Eu gosto muito do sofá aqui da minha casa e da minha cama. Só que ler na cama à noite é um pouco difícil, porque né, eu caio no sono rapidinho. Eu li 2, 3 páginas do livro e já estou com sono. Agora no sofá eu consigo ficar muito mais tempo. Então acho que o sofá é o meu local preferido para leitura. Mas eu leio em qualquer lugar, gente. Se eu estou no metrô, no ônibus eu não consigo porque eu fico muito enjoada. E carro, assim, sabe? Mas se eu tô no metrô eu consigo ler também. Se eu tô, sei lá, viajando, eu não me importo assim com barulho.
realmente não me importa muito, eu consigo ler com barulho, agitação, então não tem muito problema com isso. A Amanda também pergunta se eu grifo meus livros. Depende. Livros, por exemplo, se eu tenho livros da minha graduação em História, livros que são mais teóricos, livros de crítica literária, esses livros assim, de escrita, que fala sobre escrita, eu grifo tudo, gente. Passo marca-texto, faço várias anotações com lápis, com caneta, com o que tiver. Agora, os livros, assim, livros de história, assim, né, normal, eu coloco post-it. É muito raro, eu acho que eu não tenho livros grifados, não. Antigamente eu tinha o costume de grifar, porque antigamente não tinha post-it, né? Se tinha eu não desconhecia, não era uma coisa muito conhecida na época. Isso eu tô falando lá dos anos 90. Então eu riscava assim, marca-texto, mas de 2010 pra cá, até antes, 2005 em diante, eu nunca mais rasurei os meus livros, a não ser se for livros teóricos. E a Amanda também tá perguntando qual é o meu livro favorito da editora Darkside. Gente, fica difícil, hein? Fica difícil. Fica difícil, porque tem vários, acho que são mais de 10 livros, então teria que gravar um vídeo especial falando sobre os livros que eu mais gosto, né, meus livros preferidos da Darkside Books. Então eu gravo ainda um vídeo específico falando sobre isso. A Marina pergunta se eu pretendo trabalhar sendo professora de história. Pretendo sim, meu sonho é dar aulas. Tenho muita vontade e de trabalhar com adolescentes, né? Assim, colegial, assim, ensino fundamental, gente, olha. Eu tenho muita vontade de trabalhar com adolescentes, assim, de 12 anos pra cima e em universidade. Eu tenho bastante vontade. Eu quero sim, pretendo dar aulas. E a Cristiane Fontes pergunta como eu consigo administrar meu tempo. Não sei, Cristiane. Isso é uma coisa, como eu disse, eu tô tentando administrar meu tempo. Meu tempo é curtinho, eu queria que o dia tivesse 72 horas, né, porque aí eu ia conseguir... É aquela coisa, acho que mesmo se o dia tivesse 72 horas, nós teríamos nem 6 horas pra dormir, né, porque a gente fica criando coisas, né. Meu tempo é uma coisa muito complicada na minha vida, eu ando sofrendo por conta dessa questão de tempo, porque eu quero fazer muitas coisas, eu não tenho tempo para fazer tudo que eu gosto, tudo que eu amo, que eu tenho vontade de fazer. E ainda mais quando você tem crianças, tem casas, né? Eu tenho outras coisas também, meu trabalho, então aí fica bem difícil mesmo. Então eu não sei, eu tento. Então, o dia que eu encontrar a fórmula mágica, eu gravo um vídeo falando sobre isso, mas por enquanto eu vou me virando nos 30 e eu tô pra fazer isso hoje, na verdade. Eu tô pra sentar e ver o que realmente eu quero focar, porque tá difícil, tá bem complicado. Não vou nem falar sobre isso, porque, né, meu Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal. E até nosso próximo vídeo.